Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso ArchiCAD 24. E nessa aula falaremos sobre as guias e pontos vinculados e as linhas guias. Então eu vou lá na minha planta e para dar aqui um exemplo, eu vou utilizar a ferramenta parede. Quando você modela um elemento, você vê que aparece ali essas guias com uma linha tracejada azul nos ângulos retos e no ângulo ali de 45 graus. Se você pressiona o Shift, ele mantém preso ali aquele ângulo que você escolheu. Esse comando é ativo aqui na nossa barra padrão ou barra standard. Então você tem aqui essas guias. Se eu desligar esse comando, você não tem mais esse auxílio. Eu vou manter então ligado. E você percebe que, dando um clique aqui nessa seta, você tem algumas opções dessas guias vinculadas. Uma delas é que essa opção que está marcada, meio. Então eu tenho aqui a opção meio e tenho a opção entre os nós. Quando eu coloco o mouse sobre algum objeto, como essa parede aqui, por exemplo, aparece um ponto aqui no meio. Então, eu posso aqui modelar uma outra parede. Se eu quiser que realmente fique no centro, eu posso modelar aqui pelo centro. E aí você tem algumas outras opções, que seria, por exemplo, entre os pontos de interseção. Se eu colocar entre os pontos de interseção, você vai ver que ele passa a marcar agora esse ponto do meio entre esse canto aqui da parede modelada e esse ponto de borda. Então ele me dá esse ponto central aqui, considerando a interseção daquela parede existente. Eu poderia ter também, vou mudar aqui a parede para uma face externa, eu posso utilizar essa guia também para encontrar pontos, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, o mouse sobre esse ponto, ele me dá ali um círculo. Eu posso pressionar o atalho Q também, se eu quiser que ele apareça mais rápido. E aí, com esse ponto de referência, eu posso movimentar o mouse e ele me dá um alinhamento ali da parede que eu desejo fazer. Isso funciona para outros elementos também. Eu poderia fazer aqui uma laje, e eu poderia pegar esse alinhamento aqui. Então você utiliza aí essas guias vinculadas para fazer a modelagem. E aí eu tenho outras possibilidades também, que é, em vez de colocar o meio, colocar divisões. Então tem aqui, por exemplo, 3 divisões. Se eu modelar aqui uma nova parede, colocando o mouse sobre a aresta da laje, ele já divide em 3 e não no meio. Então já tenho ali agora dividido em 3 e agora ele coloca a intersecção, já que eu estou com o comando ativo. Eu estou aqui com essa opção entre pontos de interseção, então ele coloca agora dividido em 3 partes a partir aqui do canto dessa parede. Poderia voltar aqui com o comando entre os nós, e ele passa a considerar a laje como um todo. E aí eu tenho também a opção de porcentagem, então posso ter aqui uma parede de 10 metros, se eu colocar a opção porcentagem, que aqui está com 20%, eu coloco o mouse e ele coloca essa marca para mim aqui, 20%. Se eu pegar a régua, eu posso medir e ver que até aqui eu tenho 2 metros e até o final 8 metros. Então ele fez essa divisão de 20%. Tenho também a divisão pela distância, que aqui está 1 metro. Então, colocando o mouse, a cada 1 metro você tem ali os pontos de referência. Poderia utilizar para modelar. E tem a opção melhor divisão por distância, que considera também a divisão ali de 1 metro, né, para cada segmento desse. Então, vou manter aqui essa opção meio
Mas eu tenho também a possibilidade de definir os valores, né? Que eu tenho 3 divisões, a porcentagem 20%, a distância de 1 metro, mas eu posso definir os valores aqui. Eu posso dizer que a divisão vai ser entre 5 partes, 40%, uma distância de 2 metros. Então você consegue editar esses comandos. Então agora, por exemplo, eu posso selecionar e ter uma divisão aqui, 5 divisões quando eu coloco sobre a laje. 40% quando eu colocar aqui a marca sobre essa parede. Então assim você consegue trabalhar com as suas guias vinculadas da melhor maneira que você desejar. Eu vou apagar aqui essa modelagem que eu fiz como exemplo. E eu tenho também as linhas guias, que são essas linhas aqui, essa ferramenta do esquadro laranja. Quando eu mantenho ativa essa ferramenta, você vê que nas 4 bordas, nos 4 cantos do ambiente de trabalho, uma linha tracejada laranja. Eu consigo aqui, clicando nessa linha, arrastar para a minha área de trabalho, se for aqui com algum elemento de referência vertical ou horizontal. E aí eu posso soltar o botão do mouse e ele coloca ali aquela guia, aquela linha guia como uma referência para modelagem. Eu posso mover essa linha, colocando o mouse sobre ela, aparece esse símbolo. Eu então pressiono o botão, mantenho pressionado e posso colocar uma distância. Então posso dar um offset aqui, por exemplo, de 3 metros, pressiono Enter. Ele fez então aqui essa distância de 3 metros. E aí, usando essa linha guia como referência, eu posso modelar o que eu quiser, uma laje, uma parede. E aí, essa linha guia, eu posso apagar ela colocando o mouse sobre ela, pressionando ESC. Ela é apagada. Ou eu posso ter aqui essa linha e posso copiar também, fazer um offset sem apagar essa linha existente. Eu pressiono o mouse sobre esse símbolo laranja e para manter a linha anterior eu pressiono Ctrl. Ele adiciona ali o sinal de mais para fazer uma cópia. Eu vou colocar aqui 4 metros, Enter. Então ele fez uma cópia, agora eu tenho uma distância de 4 metros. Eu posso gerenciar essas linhas dando um clique nessa seta. Eu tenho as opções criar um segmento, remover todas as linhas ou apagar linhas guias. Se eu clicar em apagar linhas guias, aparece esse símbolo de borracha, eu posso clicar sobre a linha e ele vai apagar a linha que eu quiser. Aí eu vou dar um ESC. Tenho também a opção de remover todas as linhas guias. Dando um clique ele vai remover todas as linhas do meu projeto. Mas eu teria também a opção de deixar aqui, eu vou colocar novamente algumas linhas. Eu poderia deixar as linhas e simplesmente desligar esse botão de linhas guias. E quando eu quiser usar novamente, eu posso ligar. Se eu não quiser apagar. Quando eu uso o comando de apagar, remover todas as linhas guias, é um comando que não dá para desfazer. Não dá para dar ali um Ctrl Z e voltar com elas. Elas realmente somem do seu projeto. E eu tenho a opção aqui de criar um segmento de linha guia. Criar um segmento, você pode desenhar livremente aqui. Então, posso fazer uma linha aqui na diagonal, posso colocar uma distância. Né? Então, posso ter aqui linhas soltas no meu projeto e criar alguns segmentos com essas linhas. Essas opções estão ativas também quando eu clico com o botão direito do mouse sobre a linha. Eu tenho essas opções aqui, remover, apagar. Ou sobre um dos ícones aqui no canto da área de trabalho, clicando com o botão direito aqui sobre esse ícone, eu tenho também criar o segmento, remover todas as linhas ou apagar linhas. Então agora eu vou remover todas as linhas, guias.